Olá, meu irmão, vamos dar sequência aqui, porque se você chegou até aqui foi para poder ouvir o que Deus tem para você através desse texto, através dessa passagem bíblica gloriosa, não é verdade? Se você sentir no coração de seguir nós no canal, sempre que possível eu vou estar postando vídeos aqui para edificar a sua vida. E se você seguir, sempre que eu postar, o YouTube vai estar falando para você que eu postei alguma coisa, tá bom? E aí você pode acompanhar. Vou fazer o possível para estar postando todos os dias, 7 horas da manhã. Tudo bem? Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, e a partir do versículo 22, vai nos falar assim: logo a seguir, compeliu Jesus, ou seja, ordenou Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, Jesus ordenou os discípulos que atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia as pessoas que antes estavam ali com ele, enquanto ele dava o ensinamento, fazia os milagres, né? Então, certamente, havia uma multidão com Jesus ali, tá? E os discípulos obedecem a Jesus. Os discípulos vai atravessar o mar da Galileia. Mas só que sobreveio um vento muito grande no mar, né? E eles não conseguem até então. Mas só que o interessante desse primeiro versículo é que mesmo os discípulos obedecendo Jesus, vai sobrevir um vento muito grande, uma tempestade, né? Isso nos traz um entendimento que às vezes, mesmo a gente estando em obediência, nós estando fazendo aquilo que Jesus nos ordena, pede para nós fazermos, vem algumas lutas, vem algumas provas, e aí a gente começa a questionar o motivo, né, dessas lutas a qual nós estamos passando, por mais que buscamos ser melhor a cada dia, não é verdade? Então, essa passagem bíblica vai nos falar, vai nos responder os nossos questionamentos. O fato de estarmos passando por algumas provações, algumas dificuldades, não quer dizer que Jesus esteja longe de nós, que esteja nos punindo, mas exatamente esteja nos ensinando, né, a confiar nele. Vamos seguir aqui. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Olha que interessante. Jesus, após despedir a multidão, após ter ordenado os discípulos, Jesus agora se encontra sozinho. Jesus vai orar. Jesus vai falar com o Pai, sem ninguém próximo dele. Nós entendemos que é importante nós tirarmos um momento com Cristo. É importante a gente orar, na verdade. Às vezes a gente acha que tem que orar sozinho. Você sabe que nós e assim a gente vai criar uma
conseguiram chegar do outro lado do mar da Galileia sem Jesus, tá bom? Mas calma, eles não estão só. Jesus está no controle de tudo. E já já Jesus chega no barco deles, tá? Vamos dar sequência. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Ou seja, a quarta vigília aqui vai ser 3 horas da manhã. Cerca de 3 horas, a partir de 3 horas ali até 6 horas. Foi o horário que Jesus foi se encontrar com os discípulos andando sobre o mar, tá bom? Agora eu quero que você pare e analise o cenário. Os discípulos açoitados ali pelas ondas daquele mar, aquele vento, e de repente eles avistam Jesus andando sobre as águas. O que eles não tinham contemplado, né? Mesmo eles estando com Jesus fazendo todos os milagres, libertando, ensinando, mas eles nunca tinham contemplado Jesus andando sobre o mar. E aqui Jesus se apresenta para eles andando sobre o mar. Aqui nós entendemos que em momentos em nossa vida, Jesus vai se apresentar de uma forma que a gente nunca esperou que ele se apresentasse. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele está no controle de todas as coisas e não há nada impossível para ele. Bom, vamos dar sequência. Versículo 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Ou seja, os discípulos andavam com Jesus, os discípulos estavam com Jesus todos os dias, mas ao se depararem com aquela situação, não reconheceram, provavelmente ninguém reconheceu mesmo, estágio, escuro, sobre as águas, eles se assustaram, é normal. A maneira que Jesus se apresenta para nós. É mais importante que ele se apresente, na verdade, da sequência aqui. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-nos, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, falou. Ele disse: homem de pequena fé, Jesus está vindo andando sobre o mar, os discípulos chorando, mas por eles não conseguiram entender. Jesus,
alcançar o que pessoas natural não conseguem, porque os outros discípulos não conseguiram andar sobre as águas. Mas Pedro andou sobre as águas. Pedro acreditou. Pedro segurou nas mãos de Jesus e voltou andando sobre as águas para o barco. Eu não sei o que você tem pedido a Cristo, se é impossível para você, mas através desse texto eu entendo que Ele pode realizar algo incrível em sua vida. Só basta você acreditar. Só basta você confiar nele e ter uma intimidade ao ponto de Ele estar em todo momento contigo e você falar com Ele, todo momento criar esse laço de comunhão com Ele, para que você não venha ter dúvida de que Jesus está segurando em suas mãos e o que você não conseguir fazer, Ele vai te ajudar e você vai conseguir, porque Ele te ama. Ele tem algo extraordinário. Ele só quer segurar em suas mãos para vocês caminhar junto. Tá bom? Vamos dar continuidade. Agora no versículo 32, tá bom? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha que interessante. O versículo 32 falou que subindo para o barco, cessou o vento. Isso nos mostra que enquanto Pedro estava andando sobre as águas, segurando nas mãos de Jesus para voltar para o barco, o vento ainda estava soprando, o mar ainda estava agitado. Porque sua vez só acalmar depois que ele subiu no barco. Ou seja, o mar pode estar soprando, pode estar a tempestade que for, mas se você estiver segurando nas mãos de Jesus, você vai chegar no barco. Você vai andar sobre as águas independente do vento, independente das ondas, você vai conseguir chegar. Quando Jesus entra no barco com Pedro, olha o que os outros discípulos vão falar. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Calma aí. Os discípulos não estavam andando com Jesus? Os discípulos não estavam vendo Jesus ensinar? Os discípulos estavam acompanhando Jesus libertar, curar cego, curar coxo, curar leproso. Os discípulos acompanhou tudo isso. Mas dentro do coração dos discípulos ainda tinha aquela dúvida. Será que ele é verdadeiramente o Filho de Deus? Porque se Jesus criou essa situação, foi para provar para os discípulos que ele realmente era o Cristo, o Filho de Deus. Agora você entendeu porque todo este vento, toda essa tempestade, toda essa situação a qual os discípulos passaram, tem um propósito. Qual era o propósito? Para que Jesus viesse se manifestar, fosse glorificado através dessa situação e os discípulos fossem reconhecer que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Todas as provas que nós passamos, as dificuldades, as lutas, têm um propósito. E o propósito é que Cristo seja glorificado em nossas vidas. É através do seu testemunho que as pessoas vão olhar para você e vão ver que Jesus é na sua vida, que Jesus te escolheu, que Jesus te ama e Ele vai fazer o sobrenatural em sua vida. E outra, Ele tem um propósito no momento que você está passando, nesse momento adverso. Ele tem um propósito e você irá cantar o hino da vitória. Eu não sei qual é o trecho do mar que você está, se você já está chegando do outro lado do mar da Galileia, mas uma certeza que eu tenho, se você está ouvindo essa mensagem, foi porque Jesus quer falar para você que está contigo no meio dessa tempestade. E se Ele está contigo, a vitória é certa. Acalma o seu coração, assim como fez Pedro, e continua segurando nas mãos de Jesus, porque você vai chegar do outro lado. Se Ele ordenou, se Ele pediu, se Ele está contigo, a vitória é certa
E não tenha dúvida, fiquem com Deus e que Ele te abençoe cada vez mais, tá bom? Segue aí o nosso canal para que você possa acompanhar mais mensagens dessa, tá? E que Deus te abençoe, viu? Compartilhe com as pessoas que precisam ter um encontro com Cristo, ouvir uma palavra da parte de Deus, tá bom? Tchau e que Deus continue contigo.